E aí, rapaziada, aqui é o professor Sostag de Física. E, queridos, em aulas passadas, né, começamos a falar sobre a energia interna de um gás ideal, como mostra aí o link abaixo, né, que está lá na descrição. Hoje vamos aprofundar um pouquinho e entender como que nós podemos determinar a energia interna de um gás ideal e monoatômico. Vamos lá? Então, lindinhos, quando a gente fala em um gás, né, nós pensamos o quê, cara? O segredo é você pensar lá no movimento de suas moléculas. E combinamos que a energia interna de um gás, cara, tem a ver com o quê? Com a agitação das moléculas e a quantidade delas em mol. Cara, se nós pegarmos um gás relativamente simples, por exemplo, o gás amônia, né? Cara, esse gás aí, a molécula dele, ó, um nitrogênio e o anti 3NH3. Ele é chamado de um gás poliatômico. Dá para me calcular a sua energia interna? Cara, é calcular a energia cinética de cada moléculazinha, somar tudo, né? Então você entende, cara, que quanto mais átomos tiver a molécula, mais complicado fica para eu calcular. É possível? É. Porém, para um gás com tantos átomos em sua molécula, a nível de ensino médio raramente é cobrado, mas temos equações que te permitem. O que tu tem que entender é que quanto mais complexo for a molécula, quanto mais átomos tiver, mais complicado fica para eu calcular a energia interna. É somar tudo quanto é energia cinética. Continuando, vamos tentar um gás mais simples, que é o ozônio. O ozônio é três átomos de oxigênio. Ele é um gás triatômico. É possível calcular a energia interna? Temos equação para isso. Vai aparecer no ensino médio? Raramente, cara, raramente. Temos uma equação depois na descrição abaixo, de triatômico para baixo, tem equações aí. Depois segue lá a hashtag que você vai ver para triatômico, mas só vai lá nessa hashtag ali, cara, se você for aprofundar demais seus estudos. Vamos partir para um gás mais simplesinho, o nitrogênio. Cara, o gás N2, quando você cafunga, né? Meteu o ar para dentro do seu pulmão, uma boa porcentagem, a maior dela, a maior porcentagem dos gases da nossa atmosfera é o nitrogênio. E a molécula aqui tem dois átomos, né? Ele é um gás diatômico. Cara, é possível calcular? É. Também vai aparecer lá embaixo, né? Um linkzinho para você ver como que se calcula a energia interna para um gás diatômico. Porém, grana, a maioria dos vestibulares e no Enem, cara, só tem uma chance de você ter que calcular, tendo o número de moléculas e temperatura, a energia interna de um gás mais peba, mais peidoeiro, que seria o gás o quê? Monoatômico. Se eu pensar aqui dentro tendo um gás e der um zoom com a minha lupa fictícia, cara, eu vou ver bilhões de moléculas. E se eu pensar em um gás monoatômico, mono 1, então a molécula dele possui um único átomo. É possível calcular a energia interna, somar todas as energias cinéticas aqui? É, desde que eu saiba o número de mol, né, no tanto de molécula que tem em mol, e a sua temperatura em Kelvin. Aí é possível e cai em vestibulares. Já caiu, tá? Já apareceu inclusive até no Enem. Gás ideal e monoatômico, eu tenho como calcular? Tenho sim, tá? Lá abaixo, eu vou botar um link depois para quem quiser aprofundar a dedução da expressão. Nós vamos partir de uma série de pré-requisitos. Primeiro, que esse movimento ali dentro é o caos, né? Então, a probabilidade dessa molécula ir para cima, para baixo, ela tem a mesma probabilidade de se mover em qualquer direção. Também vamos determinar, cara, que essas moléculas são pontos materiais. Vamos desprezar as suas dimensões. Aí a gente, cara, já elimina a energia de rotação, potencial gravitacional. Vamos também considerar, cara, que quando as moléculas se colidem, o tempo de interação é muito pequeno com o decorrer do processo. Então tem uma série de coisas que nós vamos o que, cara? Impor ali e é possível calcular a soma de todas as energias cinéticas com o modelo da física clássica. É aquela física newtoniana. Vamos considerar que quando uma molécula bate com a outra, ou bate molécula na parede do recipiente, que são colisões perfeitamente elásticas. E daí vai sair uma relação que a pressão que o gás ideal e monoatômico exerce, ela tem uma relação. Ela é um terço da densidade do gás multiplicada pela velocidade quadrática média de suas moléculas. Calma, calma que isso aí só vai entrar nessa demonstração quem tá, cara, querendo fazer o quê?
os vestibulares militares, fazer ITA, IME, Escola Naval. Porém, na maioria dos outros processos seletivos, se você souber calcular, já está passando de bom. Depois eu vou demonstrar, cara, segue lá quem quiser aprofundar. Tá para juntar todas essas considerações, né? E, cara, mostrar que a pressão do gás, ela tem uma relação, ela é 1/3 da densidade dele ou da sua massa específica, vezes a velocidade quadrática média. E misturando com a teoria dos gases, eu chego que a energia interna de um gás ideal e monoatômico é 3 meios de nRT. 3 meios de nRT, 3 meios de N, eu pego o número de moléculas em mol, multiplico pela constante R dos gases ideais e multiplico pela sua temperatura em Kelvin. Aqui, cara, se você só está preocupado em vestibulares mais básicos, entre aspas, né? Cara, se você acreditar que isso é verdade, está tranquilo. Como que eu determino a energia interna de um gás ideal e monoatômico? O problema é que aquilo ali só vai servir para os gases nobres, né? Aqueles gases no cantinho da tabela, hélio, argônio, xenônio, eles não colam com ninguém, né? Cara, eles ficam só, a moléculazinha é só um único átomo. Essa equação serve mais para gás nobre. Olha esse exemplo aqui. Considere que 2 mols, N igual a 2, do gás hélio, no cilindro abaixo, como sendo um gás ideal e encontra-se a uma temperatura de 27 graus Celsius. Use R igual a 8,3 joules barra mol Kelvin e determine a energia interna desse gás. Cara, aqui dentro aqui eu vou considerar que o gás é o que? É hélio, né? Beleza, gás hélio é só hélio. Um hélio aqui, outro hélio ali. Ele não cola com outro átomo e forma uma molécula, né? Com mais de um átomo na molécula. Por ser gás ideal e monoatômico, nós vamos fazer o quê, cara? Calcular a energia interna. Só que cuidado! Essa temperatura eu tenho que transformar ela em Kelvin. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e vou somar com 273. Então, a temperatura, 27 mais 273, 300 Kelvin. Cara, agora é só aplicar a equação. Energia interna de gás ideal e monoatômico, 3 meios de N vezes R delta T, T. Eu vou colocar no lugar do N2, o R ele me deu 8,3 aqui, e a temperatura em Kelvin 300. Esse 2 aqui corta com esse 2, né? Cortou? E aqui, cara, eu vou fazer um arrumadinho, né? Cara, essa vírgula aqui vai matar esse zero, não vai? Esse zero aqui tá mortinho. Esse zero, ó, vai morrer. Então, na minha cabeça é 3 vezes 83 vezes 30. A ordem com que eu multiplico não altera, né? O produto. Então, vou fazer aqui 3 vezes 30. 3 vezes 30 me dá 90 vezes 83. Agora eu vou multiplicar 90 vezes 83, 7.470 joules. Essa é a energia interna. Cara, moço, eu estou imaginando mundos pequenininhos, pensando que é tanto de molécula. Só de eu saber o número de mol e temperatura, dá para me saber qual que é a soma de todas as energias lá dentro. Cara, vamos lá, para finalizar, hein? Durante um tratamento com gases medicinais, um médico pretende utilizar 4 mols do gás xenônio que estão armazenados em um cilindro. Porém, devido a uma manutenção nos equipamentos de climatização do ambiente hospitalar, a temperatura aumenta de 18 para 25 graus Celsius. Use R igual a 8,3 joule barra mol Kelvin e determine a variação, a variação da energia interna ΔU desse gás. Cara, energia interna de um gás ideal e monoatômico, 3 meios de nRT. O jeito certinho, ortodoxo, tradicional de fazer isso aqui seria fazer duas contas. Pegar essa temperatura, cara, inicial, que é 18 graus Celsius, somar com 273, passar para Kelvin, colocar aqui e achar a energia inicial. Depois pegava a temperatura 25 graus Celsius, somava com 273, passava para Kelvin, coloca aqui e calcula a energia final. E depois eu iria subtrair os dois valores. Pera aí, mano, não vai fazer isso não, né? Cara, ó, o doutor aqui fechou a válvula, não entrou e nem saiu gás aqui, o N é constante, o N não muda, né? Aqui não mudou não. Então, cara, quando eu fizer final menos inicial, o 3 meios e NR vão entrar em evidência. Então, você vai acabar fazendo só temperatura final menos inicial. Então, essa equação, ela também, desde que o número de moléculas lá não aumente, não entre gás,
e nem diminua, não sai gás lá desse cilindro, eu posso falar que a variação da energia interna, o ΔU, é 3 meios de NR ΔT, T. E aqui, galera, que inclusive aparece muito mais variação de energia interna do que energia interna. Quando é ΔT é a temperatura final, vou pegar 25, menos a inicial, que é 18. A variação ser de 7 graus Celsius é igual a eu falar que a variação é de 7 Kelvin. Quando eu trabalho com variação de temperatura, final menos inicial, calcular a variação da temperatura em Celsius é de que nem igualzinho calcular a variação da temperatura em Kelvin. É claro que é, filhão, né? Se a temperatura aumentou 7 graus Celsius, ela aumentou 7 Kelvin. Então vamos lá, segue o baile. A variação da energia interna, 3 meios. No lugar do N, ele falou em 4 mol, 4. O R te pediu para botar 8,3 e a variação da temperatura, 7 Kelvin. Cara, aqui, ó, vamos lá, a rocha, hein? Ó, vou fazer essa conta aqui, multiplicar 3 vezes 4 e depois dividir por 2, né? E fazer 8,3 vezes 7. Então, vamos fazer isso aqui. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2 deu esse 6. Se tu pegar 8,3 vezes 7, 58,1. Agora é só multiplicar, né? Cara, eu tenho que a variação da energia interna é 348,6 joules. Então, queridos, quando eu tenho um gás ideal e monoatômico, a variação da energia interna, ΔU, é 3 meios de NR ΔT, T. Tranquilo?